Dando continuidade às nossas palestras do Congresso, para a nossa sexta palestra com o tema o HC e o controle da legalidade da persecução penal, convidamos o mediador, deputado delegado Egídio, por gentileza. Convidamos também para tomar assento aqui no palco o nosso palestrante, Dr. Alberto Zacarias Toron, advogado criminalista. E para mediar esta sexta palestra de hoje, convidamos para fazer uso da palavra o deputado delegado Egídio. Alô, muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Alberto, prazer imenso estar aqui na sua companhia e poder ter também a oportunidade de ouvi-lo na sua palestra. Então, me cabe como mediador, cumprimentando a todos os presentes também, dizer da alegria e da satisfação da Assembleia Legislativa por esse momento tão importante, esses eventos que têm acontecido nessa semana dos 35 anos da nossa Constituição Estadual. Então, me cabe aqui como mediador, para a introdução do tema do habeas corpus e o controle da legalidade da persecução penal, apresentar o nosso palestrante, doutor Alberto Zacarias Toron. Tem uma trajetória acadêmica e profissional impressionantes. É mestre e doutor em Direito Penal pela USP e possui especializações em Direito Penal Econômico pelas prestigiadas faculdades de Coimbra, em Portugal, e Salamanca, na Espanha. Além de ser professor e autor de inúmeras obras doutrinárias que têm grande impacto na área penal. Já atuou em diversas funções de destaque, como presidente do Conselho Nacional de Entorpecentes, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB. Atualmente, o doutor Alberto é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, continuando sua trajetória notável para o desenvolvimento do direito penal no Brasil. E, atualmente, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Feito essa introdução, doutor, estamos aqui para ouvi-lo com muita ansiedade sobre o seu conhecimento do tema o habeas corpus e o controle da legalidade da persecução penal. Obrigado. Com a palavra. Eu vou pedir de licença, deputado Egídio, agora prefeito Egídio Ferrari, para falar em pé, que é como o advogado está acostumado a falar. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Quero saudar todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da minha colega, querida amiga, eminente conselheira federal por Santa Catarina, doutora Rejane. Quero saudar as pessoas aqui presentes, na pessoa do doutor Egídio, e dizer que estou muito feliz de estar hoje aqui, poder conversar com todos a respeito de um tema que, em importância, transcende as fronteiras do processo penal e alcança as fronteiras do direito constitucional e é uma questão cara à própria cidadania. Nós vamos falar do habeas corpus e, normalmente, quando nós falamos do habeas corpus, nós temos em mente a proteção da liberdade de ir e vir quando ela é diretamente atingida. Então, nós falamos que o habeas corpus é uma garantia constitucional que protege a liberdade de ir e vir quando, por exemplo, um juiz decreta uma prisão preventiva sem fundamentação ou sem fundamentação idônea, quando ele é autoridade incompetente, e o habeas corpus, então, tem lugar para tutelar a liberdade de locomoção. Esse é o sentido mais corrente pelo qual nós conhecemos o habeas corpus. Eu vou propor uma abordagem um pouquinho diferente hoje e espero que seja útil para todos que aqui estão. Antes de falar sobre o habeas corpus e a proteção indireta da liberdade de ir e vir, eu queria fazer uma pequena digressão sobre o significado constitucional da palavra garantia.
Quando nós pensamos em democracia, nós normalmente associamos ao conceito de democracia a ideia de eleições periódicas no âmbito do executivo e no âmbito dos diferentes legislativos, municipal, estadual e o federal. Na verdade, não basta eleger os nossos mandatários para que nós tenhamos um Estado democrático. O Estado democrático é, antes de tudo, um Estado de garantias, um Estado que limita o poder desse mesmo Estado. Quando nós pensamos num Estado de garantias, e se nós remontarmos a Montesquieu, com aquela velha ideia da teoria da tripartição dos poderes, a grande questão não é a separação entre os poderes, e sim a ideia de controle do poder. Um poder controla o outro, ou, na expressão em francês, pouvoir arrêter pouvoir. Essa ideia de controle do poder, ela é íncita ao habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento colocado nas mãos do cidadão para conter o arbítrio estatal no campo punitivo. Há aqui um promotor de justiça, não sei se ele está aqui conosco hoje, chamado Isaac Sabá Guimarães, que tem um trabalho que é fruto do trabalho dele de mestrado na Universidade de Coimbra, no qual ele diz que diz com toda a propriedade que o habeas corpus representa uma ideação de controle do poder. E controle de poder pressupõe um Estado de direito, um Estado de regras. Assim, se nós quisermos remontar, por um segundo que seja, ao tempo das capitanias hereditárias, quando o capitão donatário tinha poder de vida e morte sobre as pessoas, ali seria inconcebível o habeas corpus, porque ele tem um poder total, incontrastável. Ele não sofre nenhuma peia, nenhum cerceamento no seu poder. A mesma coisa numa monarquia absolutista. Por isso a ideia de habeas corpus, ela vem assentada no respeito a direitos, no respeito a regras devidamente formalizadas. Na história brasileira, o habeas corpus vai aparecer com o Código de Processo Penal de 1832, aliás, Código de Processo Criminal de 1832, de uma forma muito restrita, sem a sua dimensão preventiva. Escravos não poderiam ser abrangidos, estrangeiros não poderiam ser abrangidos. Isso veio a mudar em 1871 e depois, em 1891, com a Constituição, com a primeira Constituição republicana, nós tivemos uma ampliação do cabimento do habeas corpus, não apenas para casos que atinam ou que atinavam com a liberdade de ir e vir, mas para todo tipo de violência. Se você era um deputado da oposição, queria matricular seu filho numa escola e não deixavam porque o seu pai era da oposição, o habeas corpus tinha lugar, porque não havia mandado de segurança. É por isso que o ministro Gilmar Mendes, com toda a propriedade, nos lembra que o habeas corpus é a matriz constitucional das garantias de todos os direitos. Você, deputado, se elegeu, mas não queriam te dar posse, o que aconteceu com Nilo Peçanha, no Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal concedeu-lhe um habeas corpus para que ele pudesse tomar posse. O habeas corpus, na República Velha, até 1926, ele tinha um papel exuberante, grande, até que no governo, em 1926, do governo do Arthur Bernardes, do presidente Arthur Bernardes, quando o Brasil estava sob estado de sítio, se reformou a Constituição e o habeas corpus ficou novamente restrito unicamente à proteção da liberdade de ir e vir. Problema, não havia mandado de segurança. E o que se falou
é que se queria despolitizar o habeas corpus. Na verdade, perdeu-se um instrumento de controle por parte da sociedade em relação a desmandos estatais. Só depois, com a Constituição de 34, é que vem aparecer o mandado de segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 1937 nós tivemos o golpe do Estado Novo e na Carta de 37 só caberia o habeas corpus quando alguém estivesse sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir ou na iminência de sofrer esse constrangimento. Isso aparece ainda hoje no artigo 647 do Código de Processo Penal. A redação é uma cópia da regra constitucional da Carta de 1937. O que aconteceu? Em 1946, com a redemocratização do Brasil e a promulgação de uma nova Constituição, aquela cláusula que falava que você sofre constrangimento legal ou está na iminência de sofrê-lo, a cláusula da iminência caiu. E a partir do momento em que se suprimiu a exigência da iminência para tipificar um constrangimento ilegal à sua liberdade de ir e vir, doutrina e jurisprudência passaram a entender que o habeas corpus tutela a sua liberdade, mesmo quando remotamente, mesmo quando indiretamente ou a longo prazo ela possa sofrer qualquer ameaça. E aí, o habeas corpus, então, ele ganha uma dimensão importante, porque ele passa a tutelar a legalidade da persecução penal. Se, por exemplo, estou aqui diante de um ilustre delegado de polícia, alguém anonimamente liga lá para... Doutor Egídio hoje é prefeito, ilustre prefeito, não é mais delegado, mas se alguém ligasse para a delegacia dele, anonimamente dissesse: doutor Egídio, o doutor, como é o nome do senhor, doutor? O doutor Ivan, ilustre doutor Ivan, que nos honra com a sua presença aqui, é um traficante. Eu sou inimigo político dele, por hipótese. Ele é um traficante. Pode o delegado de polícia, com base numa denúncia anônima, representar e pedir a escuta telefônica desse suposto traficante? A resposta é não. Mas nós temos visto muitos casos que, com base numa mera denúncia anônima, a polícia, autorizada pelo juiz, deflagra medidas invasivas, interceptação telefônica, buscas e apreensões, e o habeas corpus é um instrumento hábil, idôneo, para que você possa questionar a legalidade da autorização feita pelo magistrado, dada pelo magistrado, para realizar interceptação telefônica, com base em denúncia anônima, para determinar a realização de busca e apreensão com base em denúncia anônima. Então, o que a gente observa? Que desde a fase pré-processual, o habeas corpus se revela como um potente instrumento para você resguardar a legalidade da investigação. E vamos supor ainda, doutor Egídio, Vossa Excelência, que é um homem concursado, delegado de polícia de carreira, que um delegado, porque não vai com a cara da pessoa, resolve indiciá-la. Indiciamento sem fundamentação. O indiciamento sem fundamentação, malgrado se diga que o ato do indiciamento envolva uma discricionariedade, todos sabemos que discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Então, se um delegado de polícia, sem qualquer fundamentação, por puro capricho, por inimizade, por puro arbítrio, resolver determinar o indiciamento de alguém, o habeas corpus é um instrumento útil para fazer cessar este constrangimento ilegal. E eu vou lhes contar uma história que me marca profundamente e que é a gênese da súmula vinculante número 14. Estava no escritório, o cliente me procura e tinha lá uma intimação para comparecer na Polícia Federal em São Paulo, que ficava lá no centro de São Paulo antigamente.
Fomos até a delegacia, era uma carta precatória de Foz do Iguaçu, para que ele fosse indiciado e oferecesse material gráfico para uma perícia grafotécnica. Esse cara estava sendo investigado, ia ser indiciado e ia oferecer material probatório por uma perícia grafotécnica. Mandei um colega meu lá para Foz do Iguaçu, examine os autos do inquérito. Examinou, colhemos a procuração, o chamado instrumento de mandato, ele foi lá para Foz do Iguaçu, chegou em Foz do Iguaçu, o delegado falou, doutor, está sob sigilo. Ele falou, mas eu tenho aqui o mandato, eu tenho aqui o instrumento de procuração, o sigilo não pode ser oposto ao investigado. Eu tenho direito de examinar os autos. Doutor, o senhor não entendeu? Está sob sigilo, o senhor não vai examinar. Vai examinar, não vai examinar, delegado? O advogado saiu, ligou para mim, e eu falei, não tem problema nenhum, faz uma petição para o juiz e pede acesso aos autos. E o juiz, então, lança o seguinte despacho, indeferindo o pedido. O interesse público na eficácia das investigações não pode ficar sobrepujado pelo interesse do particular no exame dos autos. E aí se criou aquela contraposição entre interesse público e interesse privado, como se o exame dos autos pelo advogado não ostentasse também ele interesse público, como se no campo do processo penal você pudesse opor o interesse público a uma garantia escrita na lei, que é o direito de examinar os autos do inquérito. Não existe investigação secreta, existiu no tempo da Inquisição, da Santíssima Inquisição, mas num Estado democrático de direito não pode existir. Ele indeferiu, eu entendi, na minha primeira análise, que havia uma ofensa a um direito líquido e certo do advogado, previsto no artigo 7º, inciso de número 13, do Estatuto do Advogado, a Lei 8.906, de 94. Impetramos um mandado de segurança, direito líquido e certo, não estava em jogo a locomoção. Ganhei a liminar, mas não consegui examinar os autos. Fizeram um ping-pong, antigamente, da polícia para o fórum, fórum, polícia, e não consegui examinar. Perdi o mandado de segurança, julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 2-1, contra o voto do relator. O que fazer? Recurso e mandado de segurança. Fui lá eu sustentar no STJ, e advogado ruim, Rejane, é assim mesmo. Perdi por 3-2. Eu não tinha outro mandado de segurança para o Supremo. E aqui eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Eu não tinha mandado de segurança para o Supremo para o Supremo Tribunal Federal, e aí eu comecei a pensar essa questão da seguinte maneira, já que nós comemoramos agora os 35 anos da Constituição Estadual, e eu pensei o seguinte, se por um lado está em jogo o direito de o advogado examinar os autos, por outro lado, é preciso lembrar que a Constituição Federal assegura a todo investigado o direito de ter um advogado ao seu lado no momento do flagrante. Por quê? Para que ele possa orientar o seu cliente. E se assegura isso ao autuado em flagrante, por extensão, autoriza que todo investigado tenha um advogado ao seu lado para orientá-lo. Eu não posso orientar o meu cliente sem examinar os autos. Eu tenho certeza que aqui nenhuma faculdade tem, como não tem em São Paulo, o curso de parapsicologia jurídica. Eu preciso examinar os autos para saber qual a matéria versada, se o juiz é competente, se ele não é competente, se o decreto de prisão, por hipótese, está fundamentado, se a fundamentação é idônea, se tem justa causa e por aí vai. Portanto, o que estava em jogo era uma questão ligada a um cerceamento do direito de defesa do cidadão na fase do inquérito. E aí levantou a voz alguém para dizer o seguinte, mas no inquérito não tem contraditório. Nós sabemos que no inquérito não tem contraditório, mas tem defesa. Porque quando o doutor Egídio me intima para ser ouvido, eu posso ficar em silêncio, mas eu posso falar também, eu posso me defender provando, eu posso me defender falando, e eu tenho o direito de ter o advogado ao meu lado. O que fica cerceado
se eu não tiver exame dos autos. E aí nós impetramos um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus, para mim, é como aquela história daquela propaganda do primeiro sutiã. A gente nunca esquece. É o habeas corpus 82354. Se tiver algum estudante aqui, dá um belo trabalho de TCC, 82354, do qual foi relator o saudoso ministro Sepúlveda Pertence. E o que disse o Sepúlveda Pertence? Porque a Procuradoria-Geral da República, era o procurador Dr. Fonteles, grande nome do Ministério Público Federal, que depois veio a ser Procurador-Geral da República. O que disse a Procuradoria-Geral da República? Não está em jogo o direito de ir e vir. Estamos discutindo aqui vista dos autos e o habeas corpus não é um instrumento idôneo para isso. É uma questão meramente processual. E o que disse o ministro Pertence no voto condutor do acórdão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Nós, para extrairmos toda a potencialidade do habeas corpus, devemos otimizar a sua dimensão preventiva, porque do fato de a pessoa não poder ser orientada desde a fase do inquérito, pode nascer amanhã uma condenação. E quantas vezes, doutor Egídio, nós vimos de uma má palavra na fase do inquérito, o juiz juntar isso com uma prova colhida sob o crivo do contraditório e condenar a pessoa. E a ordem foi concedida, discutindo-se o direito de o advogado ter acesso aos autos do inquérito. Muitos advogados bateram as portas do Supremo com essa mesma questão. E quando eu fui diretor do Conselho Federal e presidi a Comissão Nacional de Prerrogativas, já faz tempo, viu, Rejane? Isso foi 2006 a 2009. Eu saquei que tinha uma questão aí, porque o Supremo reiteradamente concedia ordens de habeas corpus nesse sentido. E aí eu propus ao Conselho Federal que nós submetêssemos ao Supremo Tribunal Federal a edição de uma súmula vinculante nessa matéria. Passou a proposta, eu redigi a ação, sustentei oralmente no Pleno, e o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por 9-2, relator o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, por 9-2, editou a súmula vinculante 14, que nasce a partir de um habeas corpus. Essa é a verdade, porque o caso pioneiro é esse habeas corpus 82354. E por aí a gente vê a potência do habeas corpus, mas não é só na fase de inquérito, na fase da ação penal também. Alguém já ouviu falar em Sorocaba? Sorocaba é uma cidade bonita do interior, cidade média grande lá do interior, não tão bonita quanto Blumenau, mas bonita. Sorocaba, estávamos fazendo audiência, e a juíza, então, começa a perguntar em queria testemunha. Eu estou no meu tempo? Estou, né? Começa em queria testemunha. E o advogado Correl, muito educadamente, excelência pela ordem, após a reforma de 2008, sabe Vossa Excelência, nós nos aproximamos mais do modelo acusatório. E quem começa a inquirir, em se tratando de testemunha de acusação, é o Ministério Público, depois a defesa e, por último, o juiz, supletivamente, se for o caso. Doutor, eu entendo que esse artigo 212 do Código de Processo Penal, ele representa uma mera recomendação, porque eu sigo o sistema presidencialista. Mas, Excelência, doutor, quem manda aqui sou eu. Eu sou advogado há mais de 40 anos, posso dizer que sou um advogado velho. Eu tenho medo quando uma juíza fala assim comigo. Quem manda aqui sou eu. Dá medo. E eu prendo o senhor, hein? Não faça assim, não. Prendo. Opa. E eu fiquei com medo. Protesto consignado. Petramos o habeas corpus no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça denegou a ordem porque entendeu que não estava demonstrado o prejuízo. Essa é uma saída fácil para afastar a nulidade. Fomos ao STJ. O STJ, na mesma atuada, não ficou demonstrado o prejuízo. E aí fomos ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Marco Aurélio, finalmente, nós ganhamos o habeas corpus com um voto de desempate lindo da ministra Rosa Weber,
no sentido de que, quando se trata de desrespeito ao devido processo legal, presume-se o prejuízo, porque não se cumpriu o devido processo legal. E, na verdade, o que estava em jogo é um valor maior, que é o valor da legalidade. Quem manda aqui não sou eu, não é o juiz, quem manda é a lei. É a lei que tem que ser observada, a lei que tem que ser cumprida. Por isso nós vamos dizer, repetindo um pouco o filósofo italiano Antonio Gramsci, que o habeas corpus, ele é um verdadeiro contrapoder. E o Supremo Tribunal Federal concedeu aquela ordem de habeas corpus, quem quiser anotar, habeas corpus 187.035. Mas eu estou falando tanto de coisa, vamos falar da Lava Jato. A Lava Jato também, ela começou a sofrer as suas primeiras derrotas por meio de um habeas corpus. Todos vão se lembrar daquele episódio em que o ex-presidente da Petrobras sofria uma ação penal. 5 dos corréus eram delatores e ele, ex-presidente, delatado. O juiz, que hoje é senador da República, ao designar os interrogatórios, o que ele fez? Corretamente, ao invés de seguir a ordem da denúncia, que é o que normalmente os juízes fazem, o que ele fez? Primeiro interrogou os delatados e, por último, primeiro interrogou os delatores e, por último, o delatado. Por que ele fez isso? Por uma razão simples. Porque o delatado tem direito de ouvir o que os delatores falaram para responder, para rebater. Isso é parte do contraditório. Ocorre que, quando o feito alcançou a fase dos memoriais, as antigas alegações finais, o que se fez? Ele disse, primeiro oferecerão os memoriais Ministério Público Federal, depois o assistente do Ministério Público, aliás, representado pelo saudoso professor René Ariel Dotti, que foi secretário de Cultura lá no Paraná, grande mestre do direito penal, integrou a comissão que elaborou os códigos penais e a lei da execução penal, e, por último, as defesas. E eu, por uma questão de honestidade processual, de lealdade processual, atravessei uma petição e falei, opa, primeiro as defesas dos delatores e, por último, o delatado. E ele veio, daquele jeito imperial dele, quando ele era juiz, e falou o seguinte, não, o Código de Processo Penal não faz distinção entre réus delatores e réus delatados. A Lei 12.850 também não faz nenhuma distinção, que é a Lei do Crime Organizado. Portanto, não há nada a deferir. Eu impetrei um habeas corpus, dizendo que se feria o contraditório e a amplitude do direito de defesa, porque é direito do delatado conhecer o que disseram os advogados dos delatores para rebatê-los. Isso é um corolário, isso é um desdobramento do quê? Do contraditório e da amplitude do direito de defesa. Relator, o desembargador Pedro Gebran, numa penada, ele indeferiu liminarmente esse habeas corpus, dizendo que não era uma questão que atinava com a liberdade de ir e vir, era uma questão processual. De novo, a mesma tecla. O que eu fiz? Agravo regimental. O que aconteceu? Agravo regimental desprovido por unanimidade. Aleluia, Senhor. Não tem problema nenhum, o advogado tem que ter resiliência. Habeas corpus no STJ. Relator, meu querido amigo, esse grande ministro, que era um antigo promotor de justiça do Paraná, ministro Félix Fischer. O ministro Félix Fischer nasceu em 1947 na cidade de Hamburgo, portanto ele viveu o final da guerra na Alemanha, que era uma coisa, os pais dele viveram, né? Ele nasceu em 47, uma coisa pesada. Ele é um homem culto, inteligente, o senhor pode conversar com ele de gastronomia, ele era gordão, ópera, música clássica, o que você quiser, inclusive direito, um grande cultor do direito. Despachei com ele 2 horas, Rejane, estava crente que essa liminar eu ganhava. Despachei, fui embora para o aeroporto, botei no modo avião, voei, cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, pim, falei, tá aí, ganhei a liminar. Não,
tinha sido fulminado monocraticamente o habeas corpus, porque era instrumento idôneo para discutir a matéria. Está tudo certo. Agravo regimental. E o agravo regimental foi desprovido por unanimidade. Habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. Relator o ministro Edson Fachin, também do Paraná. E o ministro Edson Fachin, que é um grande privatista, professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, monocraticamente indeferiu o habeas corpus. Agravo regimental foi para o plenário virtual. Coronel, o senhor conhece o plenário virtual? Já foi lá? Ninguém foi, fica tranquilo. Plenário virtual, um negócio... Eu estava na Itália agora, recentemente, participando de um seminário na Universidade de Roma, na La Sapienza, que é a grande escola de Roma, e falei sobre o nosso Supremo Tribunal Federal e sobre o plenário virtual. Você já foi no plenário virtual? Nem você, nem eu, nem ninguém. O plenário virtual, ele sepultou a figura do advogado. Porque o grande momento da advocacia é quando você olha nos olhos do seu julgador e fala do ponto de vista da defesa, do ponto de vista daquele cidadão que você defende, e muitas vezes do ponto de vista da cidadania, para exercer aquela coisa mais antiga que é a liberdade de convencer. Eu sempre lembro, sou filho de grego, que a palavra advogado em grego, ela vem expressa pelo vocábulo dikigoros, que quer dizer a voz da justiça. Mas lá, sabe o que você pode fazer lá? Uma tal de sustentação oral assíncrona, coronel, ou diacrônica. Olha que palavra bonita. Eu vou explicar o que é isso. Você, em 4 paredes, faz a sustentação oral. Aí você faz um upload dela. O colega sabe o que é upload? Eu não sabia. Eu sou burro. Advogado velho, o que é o upload? É o contrário de download. Download você abaixa, upload você manda. E aí você manda para alguém ouvir. Coronel, o sujeito não quer me ouvir no horário de trabalho, no horário da sessão, no horário do julgamento. Ele vai me ouvir em casa à noite, com a patroa, ele pode ver Netflix. Quem vai ouvir essa sustentação oral assíncrona? Olha que nome bonito. Isso é um passa-moleque, não nos advogados, na cidadania, porque o profissional incumbido de falar pelo cidadão acaba não podendo fazer uso da voz no plenário do julgamento. E aí aparecem os lobistas. Aí aparecem os lobistas, os que têm acesso, porque a coisa mais democrática era aquele momento em que você falava no plenário. Isso era o mais democrático. Eu vejo essas pessoas de 8 de janeiro sendo julgadas no Supremo. Já é um questionamento dessas pessoas serem julgadas no Supremo, porque nenhuma tem foro por prerrogativa, deveria ser julgada em primeira instância. Vamos deixar isso de lado, deputado? Vamos deixar isso de lado um pouquinho. E vamos pensar o seguinte, que o Supremo queira julgar no plenário virtual recursos extraordinários, problema da repercussão geral, tudo bem, é uma jurisdição extraordinária. Mas quando o Supremo julga ação penal, ele está fazendo jurisdição ordinária. É uma instância de acertamento dos fatos, como é o juiz de primeiro grau, como é o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal. É uma instância de acertamento dos fatos, onde o que o advogado fala sobre os fatos, se a pessoa fez, se a pessoa não fez, se essa testemunha é idônea para dizer o que disse que viu ou não, isso tem que ser falado no plenário. E essas pessoas foram julgadas, a grande maioria delas, sem ter direito que o advogado falasse olhando para todos os ministros e pudesse exercer aquilo que é básico a uma justiça democrática, que é o poder de convencer ou não. Mas lembremos-nos, direito é a garantia do exercício da possibilidade. E garantir a possibilidade de você falar é garantir, em primeira e última análise, o resultado justo. Vamos pensar nisso. E o ministro Fachin mandou para o plenário virtual aquele meu habeas corpus da cronologia da apresentação dos memoriais. Voltei para eles.
Aí eu falei, eu usei uma expressão mais forte aqui, obviamente, em respeito ao decoro. Eu falei, estou ferrado, coronel. Ah, estou ferrado. Mas o que eu fiz? Eu fui despachar com os ministros. Hoje é difícil despachar com os ministros. Quem advoga sabe o que eu estou falando. Fui despachar com o ministro Ricardo Lewandowski, fui despachar com o ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes, ele, num desabafo assim, ele deixou escapar, isso é um absurdo. E ele, então, fez um pedido de destaque. Ele retirou o caso do plenário virtual e o levou para o plenário presencial. Esse sim nós conhecemos, coronel. Esse é o plenário presencial, o plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E eu já tinha levantado uma questão sobre o direito de o advogado sustentar oralmente o agravo regimental em habeas corpus. Por quê? Porque o artigo 937 do Código de Processo Civil de 2015 permite que se sustente no agravo regimental tirado da decisão que indeferiu o mandado de segurança, a extradição e a reclamação. Ora, se eu posso sustentar oralmente no agravo regimental do mandado de segurança, com maior razão de ser, hei de poder no habeas corpus, que tutela um direito de muito maior envergadura. Em última análise, o direito à liberdade. Acolheram a minha questão de ordem, eu pude sustentar, e o Supremo Tribunal Federal, por 3 votos a 1, vencido o relator, concedeu a ordem de habeas corpus, no habeas corpus 157627. Esse caso é a gênese daquele outro que depois foi julgado no pleno, confirmando a mesma orientação, e depois virou lei. No pacote anticrime, o Congresso Nacional instituiu lá um regramento na lei do crime organizado, dizendo que hoje sempre o delatado se manifestará por último. Eu contei esses exemplos, eu dei esses exemplos para todos, porque me parece importante a gente ter presente que, mesmo no período democrático, liberdades e garantias podem ser estreitadas. E eu quero concluir essa minha fala lembrando um velho lema da UDN, dos anos 50, 60. A UDN tinha um lema que tinha um contexto anticomunista no tempo da Guerra Fria, mas que vale para hoje. E eu quero encerrar repetindo isso. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Muito obrigado pelas suas falas e colocações e exemplos que trazem para o nosso mundo aquilo que realmente tem acontecido e colocar a teoria realmente na nossa prática. Temos alguns minutos ainda, abrir para perguntas. Quem tem interesse em fazer qualquer pergunta? Doutor Ivan tem interesse. Olha, eu vou me tornar chato, porque é a terceira intervenção que eu faço aqui nesse plenário. Mas, em primeiro lugar, sua exposição assim esclareceu muito. Inclusive, sou advogado, não estou exercendo agora, que já sou jubilado, mas quero dizer que muitas coisas eu aprendi, inclusive com textos do Nelson Gria. E dizer o seguinte, que a sua palavra aqui é uma demonstração claríssima dos direitos inalienáveis do cidadão. E o senhor falou rapidamente na questão do dia 8 de janeiro. Eu não sei se é verdade, porque eu assisti pela imprensa, mas tem um advogado amigo meu que foi reclamar, mas não tem audiência de custódia. Então, como é que vai fazer audiência de custódia com 1000 pessoas? Mas é a lei. A lei determina a audiência de custódia. Então, não foi cumprida. E outro fato, eu assisti centenas e centenas de advogados querendo ver o processo, querendo ver os autos, não foi concedido. E assisti um congresso da OAB, quando o presidente da OAB, com mais de 1000 advogados, criticou severamente as atitudes do advogado não poder ver os autos. Então, todo mundo foi contra a invasão, todos nós fomos contra,
porque a violência não traz resultados, traz violência. Mas a verdade é que, até hoje, estão sendo impedidos os advogados de defender os seus constituintes. Mas o pior de tudo foi o que o senhor falou: fazer o julgamento virtual. Isso não existe, porque só existe uma possibilidade que, aliás, eu assisti uma defesa de uma advogada, que eu não lembro o nome, daquele senador, o Seif, de Santa Catarina. A defesa dela convenceu os ministros, porque ela fez uma defesa com papel na mão comprovando. Agora, como é que o advogado vai fazer a defesa nas antigas alegações finais, que hoje são os memoriais, se ele não tem direito a ver os autos, e como é que ele vai falar com os ministros que estão julgando, né? Então, eu só queria fazer esta observação, mas eu levantei mais para lhe cumprimentar pelo seu notável saber jurídico. Obrigado, doutor Ivan. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém leva o microfone lá? Pode. Obrigado. Mas a minha pergunta, basicamente, já que o professor trouxe a questão dos nossos direitos individuais, né? Então, eventualmente, habilitados por uma dificuldade de acesso a uma ação constitucional como é o habeas corpus, eu indago qual é o nosso procedimento, principalmente para nós advogados, né? Eu sei que há uma série de outros profissionais aqui, mas para nós advogados, como nós transformaríamos essa realidade e enfrentar essa eventual jurisprudência defensiva que nos impede de acessar ainda as cortes. Claro que ler o livro de Vossa Excelência já ajuda bastante no nosso aprimoramento técnico, mas, para além do nosso aprimoramento técnico, se o doutor vê alguma medida, algum caminho que nós deveríamos assumir nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado. Alô? Oi. Queria agradecer inicialmente as gentis e muito honrosas palavras do eminente deputado Ivan. Agradeço de coração o carinho, que tem muito mais a ver com a prodigalidade de coração que tanto e tão bem marcam Vossa Excelência. Quero agradecer também as palavras do ilustre colega. Como é seu nome? Mateus, muito obrigado pelas suas palavras. Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Nós nos fazemos essa pergunta cotidianamente no Conselho Federal. E o Conselho Federal tem se mexido, ora com a articulação junto ao Congresso, da qual foi fruto a Lei 14.365 de 22, que garantiu ao advogado o direito de sustentar em agravo regimental. Aí o Supremo falou: você quer sustentar no agravo regimental? Perfeitamente, vai lá no plenário virtual. Outro passa-moleque. Aí veio o Beto Simonetti, nosso presidente, e falou o seguinte: então vamos fazer uma PEC da sustentação oral. É triste isso. PEC da sustentação oral, matéria típica, quando muito de lei ordinária, matéria a rigor regimental. Mas nós vamos ter que fazer uma PEC para o Supremo respeitar o direito do advogado. Então, nós temos nos mobilizado no sentido de fazer uma articulação com o Congresso, para que o Congresso reafirme a ideia de que o advogado tem direito de falar em tempo real, ainda que por videoconferência, mas em tempo real. Porque, do jeito que está hoje, na verdade, é como o Supremo tem um gargalo, o Supremo, o STJ tem um gargalo, que é o excesso de processo. E eles resolveram o problema do gargalo da pior maneira possível, que é escanteando o advogado, que é, a rigor, nós tivemos Michel Temer hoje aqui, que foi meu professor na faculdade, que é, a rigor, um elemento essencial à justiça. Então, isso está errado. Nós temos feito articulações para que se respeite o direito do cidadão ter um profissional que possa falar no julgamento pelos seus concidadãos, tá bom? É isso. Mais alguém? Acho que tinha um outro lá que pediu lá. Você ainda quer falar?
Então tá bom. Colega aí. Por favor. Eu acho que eu convivo mais nas baixas esferas, mas isso é uma outra questão. Não, conhecido nacionalmente, né? E eu não esqueço, numa CPI, que o senhor disse que isso é uma covardia que estão fazendo. Claro. O senador Otto Alencar resolveu tirar um barato da cara do advogado, que no caso era eu, dizendo que eu estava corado. 2 ex-governadores do nosso estado chegando aqui nesse momento, doutor Paulo Afonso, doutor Eduardo Moreira. Eu queria, e aproveitando a presença deles aqui, eu vejo, para nós, simples advogados de roça aqui, né, doutor Eduardo, essa questão importante que eu vejo, essa oscilação sobre as competências do julgamento, pelo privilegiado, pelo exercício da função. Hoje está em julgamento a questão de novamente voltar para a Suprema competência, ou voltar para o Supremo, para os tribunais. Para o antigo detentor do cargo por foro por prerrogativa. Quer dizer, isso cria uma insegurança jurídica. Enorme. E eu gostaria, no seu entendimento, essa questão, que essa é uma questão que não está decidida, até pouco tempo atrás declinava competência. Agora parece que vai voltar a competência. Já tem maioria formada, na verdade, né? Eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que foi, alguém pediu vista, né? Eu acho que foi não me lembro, André Mendonça, acho que pediu. Pode ser o André Ministro. Um dos dois lá que pediu. Deixa eu lhe falar uma coisa. Os dois a que eu me refiro, o senhor sabe quem são, né? Então, senhor, eu gostaria de saber a sua opinião quanto Vou lhe falar. isso. Eu tive um embate, eu não sei se vocês viram um vídeo, com o ministro Alexandre de Moraes. Representando a OAB, eu pedi a palavra da tribuna para falar. Também anuncio a chegada do eminente ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União. Qual era a questão ali? Antigo senador Anastasia, né? Qual era a questão ali? De a ordem dos advogados poder se dirigir. E mesmo assim, não pude fazê-lo. Mas a sua pergunta, ela atina com algo da maior relevância, que tem a ver com a questão do juiz natural. Qual é o juiz natural? E a garantia do juiz natural é uma garantia que evita a arbitrariedade. Eu não posso escolher o juiz que irá me julgar, e nem o juiz pode escolher a causa que ele vai julgar. E hoje, quando o Supremo Tribunal Federal avoca para si competências, como no caso de 8 de janeiro, a pretexto de evitar decisões díspares, coisa que não fez em outras causas, nós temos um problema que afeta essa garantia constitucional do juiz natural. Segundo aspecto, o Supremo tem feito um movimento errático nessa matéria. Ora decide de uma maneira, ora decide de outra maneira, e isso gera enorme insegurança jurídica. Atenta-se aí contra outro bem importante da nossa Constituição. Eu não vou me alongar, porque eu vejo autoridades aí do mais alto quilate e vocês logo serão brindados com ela. Eu queria agradecer a todos pelo carinho da atenção e dizer que foi uma honra e um orgulho ter estado aqui essa tarde, dividindo com vocês essas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Toron, pela sua palestra, pela sua participação. Quando é bom o tema e o palestrante tem conhecimento, passa tão rápido, mas estouramos nosso tempo. Agradeço a todos também, cumprimentar o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Erneus de Nadal, seus colegas também, e fazer uma citação especial, doutor Toron, rapidamente para encerrar. O doutor Wilson Vandal, nosso conselheiro do Tribunal de Contas também, mas eu faço essa referência especial porque, além de um amigo, é meu colega de piloto de centopeia. A centopeia é a bicicleta do chopp lá de Blumenau, do Oktoberfest. Então, faço uma referência especial ao carinhoso amigo aqui, tá bom? Obrigado a todos.
Muito obrigado, deputado delegado Egídio, também doutor Alberto Toron. E neste momento, gostaríamos de fazer a entrega de uma lembrança de Santa Catarina, em gratidão pela palestra dos senhores. O livro, que é dedicado à história e à beleza de Santa Catarina, uma obra que nos convida a redescobrir e valorizar as riquezas do nosso estado. Junto ao livro, entregamos também um vinho catarinense, cuidadosamente selecionado, acompanhado de um porta-garrafa de vinho em couro, um presente que celebra o sabor, o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra Santa Catarina.